Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira de interesse revelado, 65 milhões de reais. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, você vai entender do que eu tô falando, porque o Vasco pode se dar bem nessa, hein? Entre linhas, na verdade, né? Pode também se dar muito mal, eu vou explicar para vocês o motivo, né? Admar Lopes em ação e o Vasco de olho no mercado mexicano. Parece que o Jean Davi pode virar moeda de troca de novo. Eu vou falar aqui essa última informação que eu estou apurando. Vou falar também sobre Thiago Mendes. O Vasco parece que se aproxima, né, da pedida salarial do jogador, que no Brasil encontram dificuldades de fazer uma proposta a nível que o jogador pede. E o Vasco pode se aproximar dessa contratação. Vamos falar muito sobre isso, vou explicar o motivo e o porquê desse imbróglio todo que vem acontecendo no mercado. E claro, vamos falar muito sobre outras informações do Vasco aqui para você, e você não perde por esperar. Então eu peço para você, com toda humildade, deixar o joinha para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. A gente que vem aqui todos os dias, de manhã, à tarde e também à noite. Lembrando que hoje tem live, então você não vai perder, né? Então se inscreva no canal. E claro, você que está aí do outro lado vai ficar muito bem atualizado. E sempre aqui nos vídeos, né, eu deixo uma facilidade para você. Você que está acompanhando o Mundial de Clubes, né, torcendo para os clubes brasileiros caírem logo, né? Enfim, assim como eu, agora chegou a hora, né? Chegou a hora da sapatada começar a rolar e, obviamente, os meus palpites já estão preparados. Você que gosta de palpites esportivos, gosta de viver essa emoção, eu vou deixar uma dica aqui para você com a Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, no futsal e quer ser sua parceira também. E está disponibilizando para você o dobro do seu depósito. É isso mesmo. Você deposita 50, ganha mais 50. Você deposita 100, ganha mais 100. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que a Estrela Bet, além de parceira do Vasco, é parceira do nosso canal. Muitos palpiteiros que fazem também com a gente aqui nos grupos já foram jogar basquete em São Januário contra os profissionais, ganham camisetas exclusivas do basquete. Enfim, você não pode perder essa oportunidade entrando com a gente através do link que está aqui no primeiro comentário fixado. Eu sempre lembro você que jogue com muita responsabilidade, preste atenção, além de responsabilidade, para maiores de 18 anos. Não vai ficar milionário com isso, não vai, esquece, e muito menos trabalhar com isso. É entretenimento, é bolão, é gostoso de fazer para brincar. Então corre lá, peço para você sair dessa plataforma que já não te dá mais nada e corra pra gente aqui que faz os palpites com a Estrela Bet. Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, nossa também aqui no canal. Fechou? Sem mais delongas. Já foi ali, viu se você está inscrito? Botãozinho aqui embaixo está escrito inscreva-se, então clique lá agora porque eu vou soltar a vinheta e vamos embora pro vídeo. Interesse revelado, pode rolar 65 milhões de reais. Vamos falar sobre esse assunto, claro, nesse vídeo recheado de informações. Vamos falar também sobre mercado da bola que se agita no Vasco. Vasco mira outro volante, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Thiago Mendes. Parece que o Vasco pode avançar nessa contratação e o trabalho de Admar Lopes continua a todo vapor. Obviamente, antes de iniciar todas essas informações, eu peço para você deixar o joinha que ajuda a gente pra caramba aqui no canal, faz com que você apoie aqui o nosso trabalho e também, se você ainda não está nos seguindo, corre ali, né? Vai ali embaixo. Não perca essa oportunidade, porque olha só que eu vou falar aqui para você agora. O interesse foi revelado, 65 milhões de reais, exatamente isso. É o valor de Gabriel Peck nos Estados Unidos. E o Palmeiras de Leila Pereira quer contratar, está de olho no jovem, né, que é cria da Colina. E o Vasco observa esse interesse do Palmeiras de olho no mecanismo de solidariedade, cerca aí de 5% do valor total da negociação. Caso o valor estipulado pelo jogador de 65 milhões de reais, né, 10 milhões de euros na cotação atual, o euro deve estar aí uns 6,45, 6,46, mas
se a gente fizer, né, a conversão, 65 milhões, por volta de 65 milhões faria aí essa transferência. E o Vasco, de olho, receberia por volta de 3.250.000 reais em caso de uma transferência por aquisição. Então o Palmeiras estaria aí interessado na contratação. A Leila Pereira de olho no cria da Colina, já não é a primeira vez que o Palmeiras observa o Gabriel Pec de perto, tá? Já não é a primeira vez, a gente já teve vários interesses, até mesmo antes de sair do Vasco, e claro, o Vasco pode se beneficiar financeiramente com essa transferência. Agora, se a gente for observar no futebol em si, né, a performance, o Gabriel Pec vai agregar muito ao time do Palmeiras, caso realmente seja concretizado, e o Palmeiras é um rival do Vasco nas competições nacionais esse ano. Então, é bom para um lado, mas é péssimo para o outro. Eu queria saber qual é a sua prioridade hoje. A da diretoria do Vasco claramente é financeira. E a sua é desportiva? É de dentro de campo? O que você gostaria? Gostaria de ver o Gabriel Pec no Palmeiras contra o Vasco? Ou deixa quietinho lá, 3.250.000 ou 3.300.000, não ia fazer tanta diferença assim aos cofres do Vasco a ponto de ver o cria da Colina jogando no Palmeiras. Enfim, a sua opinião é que vale, vai lá nos comentários. Bom, olha só, hein? Informações sobre mercado da bola. O Vasco se aproxima da pedida salarial de Thiago Mendes, é isso mesmo. O jogador que pediu aí cerca de R$1 milhão por mês de salário. O Vasco observa os seus concorrentes, como o Atlético Mineiro e também o Santos nessa briga, ambos com dificuldades financeiras. Se a gente for aqui observar, o Atlético Mineiro lá que é controlado, né, a SAF do Atlético controlado pelos Menins, eles acabaram de colocar uma porcentagem, né, dessa SAF à venda em troca de um aporte financeiro pesado, vindo dinheiro, né, importando dinheiro, trazendo dinheiro de fora para dentro. Até mesmo o dono do Arsenal, né, um norte-americano, um empresário bilionário, já está interessado na aquisição dessa porcentagem do Atlético Mineiro, e o Atlético tende, né, a bater uma parte da dívida e aplicar no mercado de contratações. Mas enquanto isso ainda não aconteceu, o Atlético vem com alguma dificuldade de ir ao mercado nesse ano e está pisando um pouquinho no freio em relação a reforços e a salário. Então, o Atlético Mineiro pode não oferecer ao Thiago Mendes esse teto salarial pedido pelo jogador. O outro clube interessado é o Santos, também atravessa, né, momentos difíceis financeiramente. Esteve lá, né, próximo de ter um déficit absurdo por conta do Neymar, né, do valor do Neymar, que teoricamente nem recebeu ainda do Santos os vencimentos acordados. Esteve na Série B ano passado, então está numa fase de reconstrução financeira e também terá dificuldade de chegar nesse teto salarial do Thiago Mendes. O Vasco, que também atravessa um momento delicado, acabou se desfazer-se do Dimitri Payet, um salário milionário, um salário de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Abre-se espaço na folha salarial. O Vasco ainda quer negociar outros jogadores, né? E vários jogadores estão chamando a atenção do mercado externo. O Puma Rodrigues chamando a atenção do mercado uruguaio. Outros jogadores também, o Luiz Gustavo do mercado árabe. Enfim, o Vasco pode fazer aí também vendas que impulsionem, deem espaço para mais flexibilidade na folha salarial. E deve ser o clube, dentre esses três interessados no Thiago Mendes, o que mais se aproxima da pedida salarial do jogador. Será que o Vasco fecha essa semana com o volante Thiago Mendes do Al Rayyan, ex-Goiás, formado no Goiás, ex-São Paulo, ex-Lyon? Seria uma boa contratação, na minha opinião. Bom, a situação é a seguinte, né? Falando em saídas, chegadas, a gente pode utilizar-se também de moedas de troca. O Vasco já observa o Jean David tendo sondagens de clubes do México e clubes do Chile e já começa a mapear também com Admar Lopes esses mercados, né? Parece que outros clubes mexicanos também procuraram saber sobre o jogador, mas não têm a intenção de um investimento na aquisição do atleta, algo que para o Vasco é muito maléfico. Observando esse cenário, o Vasco já começa a ver os interessados do Jean David dentro do elenco desses interessados alguma moeda de troca. E a gente vai estar pertinho observando todo esse movimento, que é um movimento muito importante de mercado, e nós estaremos de pertinho acompanhando para você e com você. Galera, eu agradeço aqui mais uma vez a sua presença, peço para você deixar o joinha que ajuda aqui o nosso trabalho e fala para a plataforma que falar de Vasco é positivo, acaba que a plataforma adota um pouco mais, né, todas as questões do nosso clube a entregá-las
para você. Então, deixa o joinha para dar aquela moral e não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações. Lembrando que hoje tem live, para você assistir a live você tem que ir lá no link da bio, fechou? Um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto, hein?